E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu boa noite para quem está me ouvindo agora, um bom dia, boa tarde para quem for ouvir em outros horários. Que a paz do Senhor esteja aí com vocês. E vamos continuar aqui com as nossas gravações semanais, não é verdade? O Senhor tem falado conosco nos últimos dias a respeito de voltarmos à palavra, voltarmos aos princípios de Deus, a quebrarmos as tradições humanas que recebemos, tudo aquilo que era excesso, não da palavra, mas excesso de emocionalismo, excesso muitas vezes de superstições gospel, e voltar à palavra. E essa semana, enquanto eu buscava uma palavra, o Senhor falou comigo a respeito das nossas recompensas, que enquanto eu estava agora de pouco meditando aqui na palavra, o Senhor veio trazendo aqui ao meu espírito as nossas recompensas, as coroas que cada um vai receber. Eu posso chamar esse vídeo de cada um com a sua coroa. É muito comum que as pessoas aí fora falem, cada um com seus problemas. Mas aqui eu posso dizer, cada um com suas coroas, que é a recompensa que cada um vai ter aí na eternidade. Como eu sempre falo, nós ficamos por muito tempo pregando e buscando coisas dessa terra, coisas boas, coisas de Deus. Prosperidade, sabedoria, satisfação, crescimento pessoal, coisas materiais, coisas boas, muitas vezes poder de Deus para operarmos, um ministério, coisas todas dessa terra. Só que tudo coisa que nos chama para baixo e esquecemos daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual, daquilo que vai durar para sempre, que está além da nossa imaginação. E consequentemente esquecemos também das nossas recompensas. Porque é muito comum quando se fala em eternidade, falarmos do inferno, falarmos da eternidade sem Deus. Segundo a Tessalonicenses 2,8, como labaredas de fogo será a vingança para os que não conheceram a Deus e os que não ouviram sua palavra. Mas é muito interessante também nós começarmos a olhar as nossas recompensas, o que nos aguarda no céu, o que nos aguarda na eternidade quando partirmos dessa vida. Porque a realidade é que todos partiremos. Alguns de nós partirá quando Jesus voltar, vamos subir aí, escutar a última trombeta e subir. Outros vão partir de velho, outros de acidente, outros de doença, não sei como, mas todos partirão dessa vida. Vai chegar um dia que todo mundo vai sair e que todo mundo vai estar na eternidade. E muitos para o castigo eterno e alguns para a vida eterna. E o que nos aguardará na vida eterna? Então eu separei aqui, eu fiz um estudo rapidão a respeito das coroas que vamos receber quando partirmos desta vida. Eu acredito que existam mais, mas eu peguei aqui as que eu consegui anotar. Amém? Se você souber de mais algumas aí que eu não vi, coloque aí nos comentários aí, embaixo, coloque aí no seu comentário para que eu também aprenda com você. A primeira que eu quero falar está em 1 Coríntios 9:25, quando fala da coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Paulo fala assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então ele está falando de uma coroa incorruptível, uma coisa que não apodrece, uma coisa que não enferruja, uma coisa que vai durar para sempre. Ele está dizendo que as pessoas, os atletas, os competidores aqui, eles lutam para receber uma glória momentânea. Mas ele, Paulo,
E é o que ele está nos ensinando, é lutarmos para receber algo que transcende, algo que vai mais além, uma coisa que é eterna, que é para sempre. Como ele mesmo diz em outro texto, nossa leve e momentânea tribulação nos trará um eterno peso de glória. Essa é a primeira coroa que eu queria destacar, a coroa eterna, a recompensa que é para sempre, que é para a eternidade. Nós vamos receber a recompensa conforme o fruto que nós produzimos. Deus, ele deu talento para cada um. E ele vai chegar um tempo e ele vai requerer esse talento que ele deu para cada um. O que fizemos com aquilo que ele nos deu. A uns ele deu o dom da palavra, a outros ele deu dinheiro, a outros ele deu sabedoria. Cada um, Deus nunca deixou ninguém sem nada. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer ao Senhor. E cada um vai receber conforme a fidelidade que serviu a Deus nesta terra. Tem muita gente que acha que está fazendo uma grande obra e vai receber uma grande recompensa. Mas a sua recompensa não é pelo tamanho da sua obra, mas é o tamanho da fidelidade com que você serviu a Deus, com aquilo que Ele te deu. A quem muito foi dado, muito vai ser requerido. A quem pouco foi dado, pouco vai ser requerido. Às vezes o Senhor te deu uma coisa pequena, mas você é fiel naquilo lá e usa 100% do que o Senhor te deu, você vai receber uma recompensa enorme em cima daquilo. E muitos outros receberam algo muito grande, mas não foram fiéis 100% naquilo que o Senhor deu. Então a sua recompensa vai ser conforme a sua fidelidade. 2 Timóteo 4, versículo 8. Já a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Então, a segunda coroa que eu queria destacar, a coroa da justiça, que vai ser dada àqueles que amam a vinda do Senhor. Aqui, nessa época de pandemia, começou a falar da vinda de Jesus novamente, né? Fazia tempo que a igreja não pregava, as igrejas não pregavam sobre a vinda de Jesus. Mas agora fomos, digamos assim, que meio empurrados a isso, né? A falar sobre a vinda de Jesus. Porque era algo que estava se tornando um pouco esquecido no mundo cristão. Mas é algo que, se você amar essa vinda, você desejar o dia de se encontrar com o Senhor, esses vão receber essa coroa, a coroa da justiça. Porque é interessante como que o povo de Deus perdeu a paixão pelo Senhor. E eu digo não a paixão assim do louvor, da adoração, mas a paixão de estar com Ele. As pessoas, se você estudar a história dos cristãos passados, eles morriam com prazer, porque eles sabiam que eles estariam com Cristo. Eu lembro de uma história que eu vi de um cidadão que estava sendo torturado em um país comunista para entregar os demais irmãos, para entregar onde estava sendo levadas as Bíblias, e ele não entregava, e levaram seu filho, começaram a espancar, iam matar seu filho na frente dele, e quando ele estava quase entregando, o rapaz disse: não, pai, não faz isso, não posso ter um traidor do evangelho na minha família, vamos ficar firme que nós vamos morrer, e hoje nós dois estaremos juntos com Cristo. Eles morriam felizes, porque sabiam que está com o Senhor. Outras pessoas esperavam, como Paulo, esperavam pelo dia da vinda do Senhor, da volta de Jesus. E nós aqui parece que estamos tão felizes, tão satisfeitos com esta terra, que parece que esquecemos que não fomos feitos para esta terra, mas fomos feitos para a eternidade com o Senhor. Então aqueles que amam a vinda do Senhor, eles vão receber a coroa da justiça. Tiago 1,12. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a coroa da vida aqui nesse sentido, nesse caso aqui nesse versículo, para aqueles não somente que o Senhor ama, mas para aqueles que foram aprovados. Muitas vezes o Senhor ele vai nos levar, no decorrer da nossa caminhada, a passarmos por deserto, a passarmos por provações. E quando eu digo provações, não é porque o Senhor ele quer conhecer a minha fé. Ele sabe a quantia de fé que eu tenho. E também não estou falando aquela provação, que é aquela tribulação que você entra por não ter sabedoria. Mas aquela provação que o Senhor coloca você ali na fogueira, para você realmente ser testado, provado e aprovado,
para você crescer, para você subir de nível, para você poder produzir mais. Não é? A Bíblia fala que o fogo vai provar, que alguns edificam sobre madeira, sobre palha, outros sobre a rocha. E o fogo vai provar esse dia. O fogo, a tribulação, a provação, ele vai provar. Você está edificado em Cristo ou você está edificado em Cristo, um fundamento sólido, ou você está edificado em emoções, ou você está edificado em religião, você está edificado como que chama aí? Me fugiu a palavra da mente agora, mas é uma coisa assim que me incomoda bastante, o misticismo gospel, né? Tem pessoa que todas as coisas, tive um sonho, vai acontecer. Muitas vezes não acontece nada. Não que o Senhor não possa falar em sonho, claro que Ele fala. Tive uma revelação. Não pode ter isso em casa. Não pode passar por tal lugar. Tem pessoa que tem mais medo do diabo do que temor de Deus. Enfim, são pessoas que não estão firmadas na rocha, que não estão firmadas em Cristo. E são pessoas que não estão firmadas na palavra. A palavra ela tem que se fundir em nossa vida. Tem que se tornar parte de nós. Para que nós passemos pela prova e possamos ser aprovados. Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa brava, uma pessoa que não controla sua emoção. Você é uma pessoa que tem a capacidade de agredir as pessoas, de matar. O Senhor ele vai trabalhar em suas emoções e vai deixar você passar por uma situação dessa, para ver se você se controla. Você é aquela pessoa assim que tem facilidade de pecar, facilidade com a lascívia, com a prostituição. O Senhor vai trabalhar em você e vai colocar você ali numa situação para ver se você vai dizer não para o pecado. Você é uma pessoa que tem facilidade de se corromper financeiramente. O Senhor vai permitir que você passe por uma situação ali para ver se corrompe ou se mantém em santidade. Mas isso é visando o seu crescimento. Não é para o Senhor saber, porque Ele sabe o teu coração. Mas é para que você cresça. Muitas vezes vai cair, quebrar a cara, vai se arrepender, vai ter que voltar, começar na estaca zero. Muitas vezes Deus vai trabalhar, a palavra vai se fundir em você, você vai ser aprovado, vai vencer e vai poder subir de nível, de fé em fé, de glória em glória. É assim. A herança é para o vencedor. Lá no final em Apocalipse fala que aquele que vencer herdará todas essas coisas. Então quando você vai ter uma lição na palavra de Deus, essa lição vai entrar em seu interior e você vai passar pela prova um dia, para que você seja aprovado, para que você cresça. A Bíblia diz que Deus levou seu povo no deserto para provar. Diz que levou para o deserto até morrer todos os homens de guerra. Todos os homens de guerra que existem em seu interior, eles precisam morrer para que vocês sirvam a Deus. O homem de guerra do orgulho, da inveja, da lascívia, da ignorância, da autossuficiência, do se sentir mais do que os outros, da independência de Deus, da humildade muitas vezes, até mesmo a humildade sem Deus pode te atrapalhar. Até que você se torne uma pessoa totalmente dependente dele, totalmente dominada por ele. Então você está aprovada. E aqueles que são aprovados vão receber a coroa da vida. E em 1 Pedro 5, versículo 4, fala sobre outra coroa. 1 Pedro, olha que eu estou faltando uma folha para chegar, mas está difícil. 5, versículo 4. Ora, logo que o Senhor Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Mas se você ler o versículo inteiro aqui, ele está falando daqueles obreiros que são fiéis, que eles receberão a coroa da glória. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas por boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos. Ele está falando para aquele obreiro fiel, aquele que serve a Deus, não porque ele vai receber uma recompensa, aquele que passa noites muitas vezes orando pelas pessoas, aqueles que pastoreiam, aqueles que, não apenas os pastores que lideram as igrejas, mas aqueles que fazem a obra de Deus com excelência, com amor, com devoção, com cuidado.
Aqueles que vão atrás das pessoas porque amam e porque querem ver elas no céu, e não porque querem ver a igreja cheia de gente e para ganhar dinheiro, mas que querem ganhar as pessoas para Cristo. Aqueles que querem ver Cristo sendo formado nas pessoas. Aqueles que estão dispostos a se sacrificar, sacrificam o seu tempo, sacrificam muitas vezes o seu dinheiro, sacrificam o seu eu, o seu orgulho e fazem a obra de Deus com excelência. Buscam pessoas para o Senhor, pregam o evangelho em tempo, fora de tempo, enfim, aqueles que são o verdadeiro obreiro. Que se por um lado existe o falso obreiro, como eu preguei alguns dias atrás, da lista dos reprovados, que são os cães, existem também os verdadeiros e fiéis obreiros, e esses vão receber a coroa da glória. É a recompensa para aqueles que servem o Senhor fielmente. E finalmente, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 2:8 diz assim. Não é 2:8, gente, errei. Eu acho que é 2:18. Enfim, Apocalipse diz assim, que vai receber a coroa da glória. Apocalipse não, agora eu tenho que ver, não vou passar coisa errada, né? Como dizem, ao vivo é assim, 2:10. 2:10. Não temas o que tem de sofrer, eis que o diabo vai lançar alguns em prisões, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí no caso de Tiago estava falando de uma coroa da vida também, né? Mas aqui está falando especificamente aqueles que são fiéis até a morte. Nossos irmãos em países muçulmanos, em países comunistas, nossos irmãos lá do passado foram fiéis até a morte, sofreram torturas, sofreram perseguições, morreram pelo Evangelho, alguns para levar o Evangelho até índios, até nativos, e enfim, hoje muitas pessoas ainda morrem pelo Evangelho. Aqueles que são fiéis até a morte, talvez você nunca precise passar por isso, de ter que morrer pelo Senhor, ou de receber uma tortura. Mas se você está disposto, está em seu íntimo, Deus sabe que você é capaz de morrer por Ele. Aqueles que são fiéis até a morte, eles receberão a coroa da vida. Isso é tremendo, porque quando falamos que a igreja tem que voltar a ser como a igreja primitiva, não é apenas para ter milagres na igreja, mas é para que o mesmo nível de fé, o mesmo nível de devoção possa fazer parte da nossa vida hoje. Se você vê o espelho dos mártires, você lê Torturado por Amor a Cristo, enfim, várias obras aí que contam cristãos que chegavam até a morte por Cristo. E essas pessoas receberão a coroa da vida. E se nós tivermos também em nós essa capacidade, também receberemos essa coroa. Agora, interessante, Apocalipse, capítulo 21, se eu não me engano, diz assim: aquele que vencer herdará todas essas coisas. O Senhor, ele não tem promessa nenhuma para o perdedor. Ele tem promessa apenas para o vencedor. Aquele que vai conseguir vencer a morte, não é? Que vai ser fiel até a morte, aquele que vai conseguir vencer o pecado, aquele que vai conseguir vencer as tentações, vencer as tribulações, vencer, enfim, o mundo, o pecado, o diabo. O que vencer herdará todas estas coisas. E a nossa coroa, a nossa recompensa é uma recompensa eterna. Tolo é o cristão que está fazendo suas campanhas lá com um envelope, como se estivesse comprando indulgências, né? Ainda hoje eu comentava com uma pessoa, Lutero lutou tanto para acabar com a venda de indulgências e hoje igrejas evangélicas vendem indulgências, né? Põe lá seus envelopinhos, sua vela ungida, sua rosa ungida, seu feijão ungido, sei lá mais o que, e você dá um dinheiro lá para receber a bênção. Muita gente faz isso até com fidelidade, achando que vai ser abençoado, mas você está lutando por uma bênção terrena. O grande lance é buscarmos aquilo que é eterno, a coroa incorruptível. Se Deus falou com você essa palavra, se você sentiu Deus tocar em teu espírito, compartilhe para que Deus toque em outras pessoas, em outros corações. Se você
quiser uma oração, alguma coisa, pode me chamar aí no particular, que estamos disponíveis. Se interessarem em saber mais coisas, tem mais palavras lá no YouTube, Cristiano Rodrigues. E eu agradeço aí a sua atenção e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Amém.